Olá, como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Vejam só a chamada desta matéria, que é nada mais nada menos do que aquilo que expressou Viktor Orbán. É um daqueles que é proscrito aqui no Ocidente. Ele disse o seguinte: escassez de grãos ucranianos e russos significa fome em muitas partes do mundo e mais pressão migratória. Embora isso não seja novidade, talvez as pessoas ainda não tenham se dado conta da dimensão que isso aí irá tomar, e nós já vamos falar disso. Orbán é um dos proscritos, como nós sabemos, nas redes, mas não é só ele. Outro deles é este senhor aqui, cujo qual nós não podemos nem dizer o nome por enquanto, né? Porque senão o alcance do vídeo é reduzido. E ele está de volta ao jogo. Por quê? Isso aqui, esse vídeo aqui com essa capa foi divulgado no canal Jason Rosa. Nós estamos fazendo momentaneamente o comentário em ambos os canais de temas bastante semelhantes, porque momentaneamente esses temas estão se casando. Vocês lembram que, embora esse vídeo aqui que está a thumb na tela tenha sido divulgado lá no canal Jason Rosa, vocês lembram que nós já tratamos desse tema aqui há uns dias atrás, com o vídeo intitulado Donald Kong está voltando para recuperar a presidência, e que foi complementado depois por este vídeo aqui, o misterioso Twitter de Elon Musk sobre seu próprio fim. Então, esses dois vídeos estão nesse canal aqui, o Geopoliticando, mas este vídeo aqui está lá no outro canal chamado Jason Rosa. E por que nós estamos fazendo isso? Porque momentaneamente os assuntos estão coligados um com o outro, porque vocês sabem que em cada canal nós tratamos de um assunto diferente. E normalmente essa questão aí de escassez de alimentos está sendo tratada lá naquele outro canal. Mas agora eu achei importante trazer aqui, porque isto também é uma questão extremamente importante na geopolítica. Veja só o que disse aqui o ministro Viktor Orbán, quando ele alerta sobre essa escassez de grãos russos e ucranianos. Ele falou algo que simplesmente a pura verdade. Ele falou o seguinte, abre aspas: o embargo contra a Rússia excluirá os grãos russos do mercado mundial. Óbvio, se ela está embargada, os grãos não vêm para o mercado mundial. E a Europa ela é muito dependente dos grãos russos. Tá? 40% dos grãos da Europa vem da Rússia e Bielorrússia. Então, a AG excluirá os grãos ucranianos, lógico, porque enquanto a disputa está acontecendo lá, eles não têm como colher a safra que já havia sido plantada e não tem por que plantar outra, uma vez que não colherão também. Né? Então, a consequência lógica, segundo ele, segundo o que eu tenho dito também, é que haverá fome em muitas partes do mundo, de onde os migrantes já chegaram à Europa. E essa pressão aumentará. Eu não sei se vocês lembram do vídeo que eu gravei, acho que foi até no outro canal, falando da falta de fórmula. Né? O que é a fórmula? A fórmula é aquele leite especial para recém-nascidos. É uma espécie de leite em pó. Não é exatamente isso, porque é uma fórmula especial, um preparado especial. 40% das fórmulas já não estão chegando nos Estados Unidos por conta dessa G comercial, porque nós não estamos ainda numa G quente mundial, mas a G comercial já está pegando no mundo inteiro faz muito tempo. Né? E com a fome, o que acontece? As pessoas não vão ficar paradas de braços cruzados, elas simplesmente arrumam uma mala e vão embora, elas estão migrando, e a Europa está recebendo ainda mais refugiados, sendo que a própria Europa está prestes a passar aí por um período muito difícil no que diz respeito ao abastecimento de alimentos. E então Orbán diz, essa pressão vai aumentar. Né? Então ele recentemente igualou a ex-líder da Alemanha, Angela Merkel, ao ganhar um 4º mandato consecutivo. Né? Já falamos sobre ele aqui no canal também. Aí ele disse: quero que a Hungria seja capaz de se proteger e, portanto, precisamos fortalecer nossas defesas contra a pressão migratória, porque se vai ocorrer fome no mundo, pior ainda se vier mais gente ainda para o país. Então ele está dizendo, olha, aqui não vai entrar. Vai ir para onde? Para a Europa Ocidental. Ele enfatizou em outros lugares que a Hungria, que adotou uma forte política de fronteiras desde o auge da crise migratória em 2015-2016, ainda aceitou 600 mil refugiados, quase 700 mil da Ucrânia, sem quaisquer reservas, e forneceu a maior quantidade de ajuda humanitária na história húngara, né, até hoje.
apesar do que ele descreveu como um abuso da minoria étnica húngara da Ucrânia, porque eles são húngaros, né, um abuso por Kiev, né, simplesmente porque eles tinham a etnia húngara. Então ele diz, olha, a gente recebeu, fez o nosso esforço humanitário, só que isso está encerrado, ou seja, ele não vai receber mais. E aí a gente começa a se preocupar como é que essas pessoas vão se alimentar se daqui a pouco as portas começarem a se fechar para elas. Então haverá um desespero muito grande, a Europa vai sofrer demais, isso não há dúvida alguma. E nada me tira da cabeça que o alvo disso tudo sempre foi, de lado a lado, a Europa, ou mais especificamente, a Europa como ela está agora. Então, nós muito provavelmente veremos a Europa mudando totalmente a sua ideologia política em breve. Eu tenho dito que isso que começou aí na Ucrânia vai acabar chegando às portas da Alemanha, e depois a Alemanha vai acabar revertendo de lado. Me parece que é esse o caminho para o qual as coisas estão sendo encaminhadas. Posso estar errado? Posso. Vamos continuar acompanhando. Por enquanto, as coisas têm caminhado segundo aquilo que eu tenho dito. A interrupção das exportações de grãos da Ucrânia, conhecida como celeiro da Europa, apesar de sua história recente de fome em massa de engenharia comunista, porque, para quem não conhece a história do Holodomor, que não afetou só a Ucrânia, mas Polônia também, né? Que foi aquele momento em que Stalin simplesmente rapou os celeiros, levou tudo que tinha, retirando até o último saco de grãos, né, dos ucranianos e muitos poloneses também, e aí causou a grande fome, né, do século passado. Então, apesar de a Ucrânia ser o celeiro do mundo, ela já passou por uma grande fome no passado, e agora parece que, pelo fato de ela estar sendo atacada, a fome vai se espalhar não só no território dela, nós já vemos muitos ucranianos saindo de lá, mas também os grãos que eles deixaram de produzir vão fazer falta em outras partes do mundo também, porque o mundo já está no máximo da sua produção de alimentos e sem estoques. Todos nós que estamos minimamente conscientes sabemos disso. Então isso pode forçar muitos países do terceiro mundo que já sofrem de segurança alimentar precária ao limite. Por quê? Porque mesmo em países onde há abundância de alimentos, como por exemplo o Brasil, eventualmente o preço dos alimentos sobe, porque os exportadores vão querer vender para fora. Talvez o governo eventualmente vá dizer, olha, o limite de exportação é X e o resto vai ter de ficar aqui dentro para garantir a segurança alimentar do próprio país. Daqui a pouco é a tendência natural das coisas, então vai faltar alimento fora. E por outro lado também nós recebemos aí uma carga de fertilizantes, né, que vieram da Rússia, né, parece que 20 navios, eu não sei exatamente, mas isso serve para a safra presente. E se não vierem futuramente, se a G se prolongar, como eu digo que vai se prolongar, pelo menos até perto do final do ano que vem. Então, talvez os fertilizantes vieram uma vez, talvez não venham na segunda vez, né? Até porque nós estamos vendo aí ameaças de sanções contra o Brasil. Se o Brasil for sancionado, o Brasil sofre, sim, mas aqueles que se alimentam do Brasil também vão sofrer. Então, os agricultores aqui no Brasil devem estar preparados para eventualidades aí de não poder plantar toda a safra, né? Tem que estar preparado para tudo. O agricultor sempre está preparado. Está preparado para granizo, para chuva fora de época, para tudo. Mas há agora mais essa ameaça aí que vocês têm de estar atentos. Talvez não se concretize, tomara que não. Então, o chefe do Programa Mundial de Alimentos da ONU alertou que, abre aspas, haverá fome, desestabilização e migração em massas inevitáveis se o Ocidente não gastar bilhões para sustentar sua organização. Se você acha que temos o inferno na Terra agora, prepare-se, disse o diretor executivo do Banco Mundial de Alimentos, David Beasley, ex-governador da Carolina do Sul, no final de março. Acabou de dizer isso. Se você acha que agora está ruim, se prepare. Então não é o Jason que está dizendo. No começo era o Jason. Há 2 anos atrás era o Jason que dizia, olha, isso aí que está começando com essa história de flagelo vai acabar em fome, vai acabar em controle, vai acabar em censura, totalitarismo,
E o que nós estamos vendo? Não é isso? E aí há pequenas ondas, pequenas bolhas de tentativa de retorno ao normal, mas me parece que cada vez nós vamos indo desse mal em que nós estamos para algo pior. Como ele disse aqui, se você acha que o inferno já está acontecendo na Terra agora, prepare-se. Não sou eu que estou dizendo, é o diretor executivo do Banco Mundial de Alimentos, David Beasley. Por quê? Onde é que está o alimento? Está em estoque? Ou está sendo plantado e ainda olhe lá quando está? Aí o que ele diz? Se negligenciarmos o norte da África virá para a Europa. Claro, ninguém vai ficar de braços cruzados esperando alimentos. A Europa já estará em dificuldade. Um país pobre, com falta de alimentos, fará o quê? Se negligenciarmos o Oriente Médio estará chegando à Europa, ele fala. Então, aqueles que guardaram, é aquela história, né? A cigarra tem, e aí, as formigas guardaram, mas as cigarras, a hora que vem o inverno, vão invadir o formigueiro. Isso eu dizia lá atrás, né? Agora já faz mais de 7 anos, acho que agora está fazendo 8 anos. 8 anos atrás eu disse, quem será o próximo faraó? Onde eu dizia, nós estamos num período de vacas gordas, abarrotem os estoques, encham os celeiros, porque o Brasil vai precisar abastecer o mundo. Quem lembra desse vídeo? Quem será o novo faraó? Encham os celeiros, abasteçam, porque o Brasil vai precisar abastecer o mundo. Ninguém abasteceu o celeiro. Então nós não temos, até onde eu sei, me corrijam se eu estiver errado, nós não temos estoques aí para mandar para a parte faminta do mundo. Então, vai depender daquilo que os agricultores brasileiros puderem plantar e ainda não se sabe se vão poder plantar na mesma intensidade que agora. A safra parece que a quantidade produzida tem aumentado, mas está tudo sob ameaça. Então, a Rússia é acusada de agravar diretamente a crise, com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, alegando nas redes sociais que viu silos cheios de grãos, trigo e milho prontos para exportação quando esteve na Ucrânia, mas que alimentos extremamente necessários, estão presos por causa da Rússia e do bloqueio dos portos do Mar Negro. Quer dizer, então, por um lado, a Rússia até teria culpa, segundo o que eles dizem aqui, porque os celeiros estão cheios na Ucrânia, mas por outro lado, quem é que fez o bloqueio dos portos, daí não no Mar Negro, mas dos portos da Lituânia, etc., sancionando a Rússia para que ela não possa exportar nem os grãos que ela tem, quem dirá os da Ucrânia. Então é culpa de lado a lado, não vejo aí nada feito de maneira desarticulada. Isso parece até que existe, dá a impressão assim, né? Se é que vocês me entendem, dá a impressão que existe uma articulação por trás dos panos para que as coisas aconteçam justamente assim e que exista aí então um bode expiatório para levar a culpa de tudo. A Rússia também foi acusada de silos de grãos ucranianos, não apenas restringindo a oferta, mas eliminando-a. E não há prova aqui, mas há essa acusação. Quando o Michael, como Beasley na ONU, enfatizou o pacto da escassez de grãos em países vulneráveis, os países europeus também estão na linha das setas, com os pecuaristas da União Europeia dependendo fortemente de produtos ucranianos e russos para alimentação. Pecuarista é aquele que cria animais de corte, né, para carne. Então, se os grãos não chegam, a ração também não chega. Aí como é que eles vão alimentar o gado, especialmente quando vier o inverno, porque o gado na Europa, no inverno, fica confinado, né? Ficam dentro dos ranchos comendo silo, comendo grãos, ração, etc. No verão eles vão para a pastagem, mas a pastagem também não é que chega. Então a Rússia também é uma importante fonte de esterco e ingredientes-chave de fertilizantes, como nós falamos antes. Com a Suécia, por exemplo, alertando que uma queda nas importações causadas por sanções e tensão geopolítica pode reduzir suas colheitas pela metade este ano. Eu fiz um cálculo muito mal e porcamente, por cima, então o cálculo não deve ser levado em consideração como algo exato, mas que no Brasil, se não vierem os fertilizantes russos e eles não forem substituídos por canadenses, por exemplo, e se forem haverá aumento de custo, mas se não forem haveria uma queda de pelo menos 15% na nossa safra, né? E aqui então nós vemos que na Suécia seria de metade, então você imagine, né?
Então, aumento dos custos. Então, quem é que está saindo perdendo com as sanções? Essas sanções são sem pé nem cabeça, são um tiro no próprio pé, como vem insistentemente dizendo desde o começo. E, aliás, parece que o rublo ele está subindo, está mais forte em relação ao dólar hoje do que ele estava antes do início da G. Né? Por quê? Quem é que está se enfraquecendo com isso? Então, não parece nada disso por acaso, porque seria burrice demais se fosse, sabe? O aumento dos custos dos combustíveis à medida que o Ocidente procura restringir o gás e o petróleo russos também, e a Rússia procura armar a dependência do Ocidente de seu gás e petróleo, também aumentou a tensão, assim como crises naturais, como a falta de chuvas no leste da Alemanha, que os agricultores temem que leve a quebras de safra em larga escala. Então ainda tem as questões climáticas, né? Enfim, não é nada diferente daquilo que vocês já sabiam, mas cada vez mais dados estão vindo e cada vez mais nós temos noção do problema que isso de fato é. Avisados todos estão sendo, tomando atitude e poucos estão tomando. É isso aí, pessoal. Vamos continuar acompanhando e nos preparando. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.